Fala, meus disciplinados, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Há um tempinho aí longe, afastado aqui dos gráficos, das redes sociais também. Infelizmente, essa semana eu fiquei com muita dor na mão. Para quem acompanha mais tempo sabe que eu tenho síndrome do túnel do carpo nas duas mãos. Já operei essa aqui, né? Só que eu ainda estou fazendo fisioterapia, então alguns esforços acabam gerando muita dor e tudo ali. Então, estou com bastante dor nela e a esquerda, que é a que eu estou utilizando mais agora, ela também tem. Começou a ter muita dormência, acordando à noite, então não estou dormindo direito. Então são várias coisas que me afetam, tanto no meu dia a dia, e principalmente aqui no meu dia a dia operacional. Por isso eu evito de estar postando. Eu não estava bem, não estava me sentindo bem. E para quem também acompanha aqui sabe que eu faço tratamento para ansiedade, né? Tive depressão. Então são coisas que acabam afetando também na minha mentalidade. Então quando eu não estou bem, eu procuro não produzir conteúdo. Por quê? Porque se eu mesmo não vou estar operando e eu produzindo dessa forma que eu não acredito que eu esteja no meu melhor ali para estar fazendo essas análises, então eu vou passar para vocês algo errôneo, né? Vai ser algo ali que não tem tanta veracidade naquilo que eu acredito para estar fazendo. Por isso eu prefiro nem postar, tá? Lógico que eu continuei postando uma coisa ou outra, mas de mercado eu não postei nada e realmente eu fiquei sem operar esses dias, não estava em condições, mão doendo muito. Então só de eu vir aqui e apoiar a mão aqui na mesa, mesmo eu tendo esse mouse aqui, esse mouse, que é um mouse gamer, e ortopédico, né, e tudo. E ainda acaba doendo, eu tenho também a almofadinha para apoiar e tudo, mas ainda sinto dores, né, na movimentação e tudo. Com o passar do tempo vai melhorar, mas é por isso que eu dei essa sumida, tá? Passando aí para vocês, que eu sei, muita gente perguntando, para algumas pessoas até comentei, e é por isso, tá? Infelizmente essa semana foi por isso, mas eu tenho certeza que foi a última semana que isso aconteceu. No restante do ano eu tenho fé em Deus que só vou melhorar cada vez mais, né? Tanto dessas questões aqui como das questões psicológicas que a gente sempre tem que estar cuidando. Se você não faz nenhum tratamento, né? Talvez você tenha ansiedade ou até mesmo depressão e acha que não precisa, vai atrás, corre, porque para o trader a mente é a principal ferramenta que ele utiliza, é a principal, galera. Então, se você não cuida da sua mentalidade, do seu corpo, questão de exercício, estou falando também, porque me distanciei muito por conta desses problemas de saúde, e isso faz muita falta no seu dia a dia. Então, estou voltando aos poucos, né? Infelizmente, um dia ou outro acaba sendo um pouco mais pesado, um pouco mais complicado, e a gente acaba desanimando. Infelizmente, isso acontece, tá? Mas estamos aí, estamos fortes, estamos firmes e estamos na correria, na pegada para crescer e evoluir cada vez mais. E hoje eu estou aqui para vocês, para passar esse panorama. Pô, disciplinado, você fala muito, falo mesmo. Ainda mais quando eu estou bom. Então, vamos aqui para o panorama, tá? Vou jogar lá para o gráfico mensal. Vou tirar os estudos. Espero que se vocês tenham operado essa semana, tenha sido uma semana muito boa para vocês. Se não for, não desanimem. É assim mesmo, day trade é um dia após o outro, tá? Ó, aqui a gente está tendo aquele topo de lateralização aqui do mensal, que eu venho falando há bastante tempo aí para vocês, né? Ele segurou aqui, veio a corrigir, e agora aqui neste mês, que está abrindo ali, que deu um dojizinho, está dando continuidade. Então pode ser apenas um doji de continuação de movimento para ele fazer essa movimentação, buscando topos aqui mais altos, né? Isso na minha visão mensal. Ele está distante da 200, está distante da 9. Eu acredito que ele deva uma correçãozinha para poder dar continuidade, se for isso que o gráfico realmente queira fazer, tá? Jogando lá para o gráfico semanal agora. Aqui no semanal, ele ainda está dentro aqui dessa acumulação, né? Eu venho falando dela bastante, há bastante tempo. E ela está tendo a 9 como ancoragem, né? Então, toca na 9, ganha força. Toca na 9, ganha força. E aqui está tendendo a fazer o quê? Uma força para rompimento, tá? Toda essa região desse pavio aqui, ó, deste candle vermelhinho, né, que ficou muito forte, ele começou positivo e virou para negativo. Então, candle viradão que a gente fala. Mas não teve força para dar continuidade nessa baixa, né? E começou a jogar para cima aqui, ó. E ao meu ver, ele está tentando vir para romper aqui, que é o topo daquela lateralização, e dar continuidade. Dentro dessa movimentação, a nossa movimentação mais relevante do semanal para utilizar a FIB aqui, ó, tá? Dessa movimentação de alta. E jogando lá para o semanal, ou para o mensal, desculpem, a gente está nessa movimentação aqui de baixa, tá? A qual ele já rompeu o 38, que estava por aqui. Opa!
A 38 está por aqui mais ou menos, e os 50% está mais aqui acima. Então é um ponto qual eu deixei, eu já comentei sobre isso. Para mim, um rompimento de região de Fibo só acontece quando um candle fecha fora ou rompendo esta região e o próximo candle rompe o topo dele. Isso caracteriza um rompimento de região de Fibo para mim. Igual aqui, ó, nesse ponto, ele não fez isso. E ele retornou e ganhou força para baixo, depois não conseguiu ficar mais acima, né? Então, acredito que teve esse rompimento do 38, então já descaracterizou, não estou utilizando o 38 do mensal, mas eu tenho o 50 e o 61 marcado lá no meu gráfico, vocês vão ver a hora que eu jogar os estudos, tá? Voltando aqui para o gráfico semanal, o que eu acredito que ele está esticado, ele está fazendo uma acumulação sim, só que essa acumulação aqui muito provavelmente é para um rompimento, troca de polaridade e da continuidade nessa alta, tá? Lógico que o mercado manda, tá devendo correção, tá longe da 21, mas a 21 já está se aproximando aqui da 9, o que pode dar muita força aí para a continuação dessa alta, tá bom? Jogando lá para o gráfico diário, o que a gente tem? A gente tem aquela lateralização a qual foi rompida, tá? Era essa lateralização aqui, e dentro dessa lateralização aqui do diário, esse gráfico ele já fez a troca de polaridade. Na verdade, ele fez até um fundo duplo e teve um rompimento aqui. E desse rompimento, ele está fazendo um pullback, ou seja, está dando uma continuidade aí, muito provável buscando este topo anterior. Grava essa movimentação aqui, galera. Grava, ó. A gente estava nessa acumulação de lateralização, tá certo? Ele rompeu aqui, fez a troca de polaridade, testou novamente a região juntamente com a 21 e aqui a 9 já veio por cima, então tá dando força para essa movimentação. Rompeu o topo anterior e acabou de trocar polaridade nesses topos, tá? Isso aqui eu vou estar mostrando muito bem claro lá nos 60 minutos. Vou jogar os estudos agora e vou passar o meu panorama para vocês do que eu acredito que o gráfico vai fazer durante essa semana, tá? Ó, jogando os estudos aqui, a gente tem bastante ponto de trava sim, gosto muito de fazer dessa forma, pessoal que acompanha aqui sabe, então foquem bem, aqui a gente tem todas as marcações, ó, e aqui do lado tem o nome de cada uma. Para quem já sabe minha forma de operar, pode estar utilizando principalmente essas marcações mais próximas do gráfico. Eu gosto de marcar bastante mesmo que esteja longe, e acreditando aqui na realidade no movimento de alta, mas ele precisa romper aqui, ó, esse ponto de 50% de FIBO. Enquanto ele não romper esse ponto, não acredito que ele vá muito mais acima aqui. A gente tem alguns pontos aqui do diário, dos quais pode estar marcando aqui também, ó, se jogar aqui para trás. Eu acabei não marcando, mas aqui, ó, esse ponto de topo ali, caso esse gráfico venha acima, é um ponto muito importante, ó, marcar o topo máximo aqui. Então aqui a gente tem um topo do diário, TPA, topo anterior, tá? Pronto, esse daqui vai ser minha última marcação. Eu tenho mais um topo aqui para trás, ó, que a gente pode estar marcando exatamente aqui, que pega esse topo aqui, tá? Então é um ponto interessante ali. E ele vai ficar bem no meio dessa movimentação. Não vejo mais nada relevante ali para estar marcando. E a gente, lá onde está o gráfico, o que ele está fazendo aqui nos 60 minutos, tá? Não, primeiro eu vou jogar aqui no semanal. E no semanal, o que ele me indicou aqui? Que ele está continuando a força. Ele rompeu aqui a alta, não veio fazer a mínima e ficou um candle positivo. Então eu estou acreditando nessa força para alta, até porque ele fez a troca de polaridade aqui já também, ó, né? Ele rompeu aqui. Então eu acredito que ele possa vir sim a dar continuidade. A gente tem que ficar atento como que vai estar sendo essa movimentação, até porque ele está um pouco longe da 9. Então ele pode buscar essa 9 para depois ele fazer isso daqui, tá? 9 lá do semanal, tá certo? Então eu acredito que nesse início de semana, como ele já buscou aqui e está vindo para baixa, ele tende, muito provável, a dar uma continuidade nessa baixa, talvez buscando a 9, né? E para depois sim ele continuar. Vamos ver aqui no diário agora, como que está essa movimentação. E pelo diário a gente tem um candle aqui, ó, o qual me demonstra essa força para baixo, tá? Ele fez aqui um candle muito positivo, tentou dar continuidade no dia seguinte, e no outro dia ele não conseguiu, né? Segurou aqui nesses topos novamente e reverteu a movimentação para baixo, tá? Lá no 60 a gente vai ver aqui que ele está dentro desse canal. E dentro desse canal aqui, ó, isso aqui a gente tem muito claro, né? Que dentro de um canal, o preço ele tende do fundo buscar topo e do topo buscar fundo. Essa é a força majoritária. Então aqui, ó, do fundo do canal busca topo, do topo busca fundo, e assim ele vai fazendo. Falso rompimento, retornou, buscou fundo, falso rompimento para baixo, retornou, buscou topo, e agora ele está nesse fundo da lateralização. Então o que isso tende
a me dar um viés de compra, tá? Neste fundo aqui onde o gráfico tá, além de ser fundo dessa lateralização e desse canal de alta, ele ainda tem este topo aqui que foi rompido, que eu falei para vocês lá da troca de polaridade, e ele veio buscar a troca de polaridade agora. E já está acima dela, formando um pivô aqui nos 60 minutos. Ó, se a gente der um zoom ali, ó, galera, esse daqui vai ser um macete para vocês estarem operando aí na segunda-feira, tá? E eu vou estar utilizando isso daqui. Ó, aqui dentro, ó, ele fez aqui, ó, fundo, fundo e o topo aqui, ó. Aqui para mim ele já tá formando um pivôzinho, ele já rompeu aqui esse topo, então ele já ativou esse pivô. Então eu tô muito favorável para compras nesse ponto aqui, muito favorável para compras. E aonde é a melhor venda, disciplinado? As melhores vendas no 61 aqui acima, que tá junto com esses fundos aqui anteriores, no 50% que tá lindo com essa 21 aqui do 60, tá certo? E principalmente aqui nesse topo máximo, qual já respeitou duas vezes, e nesse segundo toque, ali, nesse segundo respeito, ele derreteu quase 2.000 pontos aí. Então a gente vê que é um ponto muito forte, um ponto de liquidez ali muito grande, que não está conseguindo romper para alta. Tá? Então, tocando ali, muito provável que ele venha abaixo. O que a gente pode esperar? Ó, aqui eu tenho a FIBO marcada deste fundo aqui, ó, FIBO do 60, deste fundo para esse topo, tá certo? E aí eu tenho ponto de 50 e ponto de 61. 38 ele já foi rompido, então ele já descaracterizou. Lembra? Rompeu com o candle, o próximo candle se romper este a favor da movimentação contrária, ele já descaracteriza a região para mim. Então foi isso que aconteceu, segurou no 50, 50 ainda tá aqui. Pontos de compra excelentes, tá? Aqui se ele abrir sem gap, ponto de 50%, que é com fundo anterior, tem a 50 aqui dos 60 minutos também. Então é um ponto maravilhoso e a 9 está por aqui. Então se ele abrir por aqui, muito provável que a 9 busque aqui esse preço, né, do diário, e aí ele deu um padrãozinho de compra, podendo retornar para dentro do canal aqui, buscando o topo do canal. Então vai dar uma movimentação muito boa. Acredito sim nesse ponto de compra. O índice está devendo correção? Tá muito esticado? Tá, só que para mim nesse ponto aqui eu não consigo enxergar compras, tá? Nesse ponto aqui que ele tá, aqui é eu não consigo enxergar vendas. Aqui é compra. Nesse 61 aqui fica um pouquinho mais arriscado, mas é um ponto de 61, então também cabe compra. Venda para mim só no 50%, aqui nesse 38 um pouquinho arriscado, vai ter uns 600 pontos aí para andar. Vamos ver aqui, peraí que eu já vou diminuir também o tempo gráfico, para a gente avaliar melhor. Dá uns 600 pontos até ali. Isso daqui é no 60. Jogando lá para o 15 minutos, nós vamos ter esta movimentação de baixa como a movimentação principal, tá certo? Ó, essa movimentação aqui. E dentro dessa movimentação eu tenho um ponto de 38, 50 e 61. Tá vendo como são diferentes? Lá no 60 tem a movimentação de alta e aqui no 15 minutos eu tenho a movimentação de baixa mais relevante, tá? Então vamos supor que esse gráfico ele me abra na segunda-feira com viés positivo e tudo mais, ele abra com gap de alta aqui. Lembrando que a 21 do 60 tá aqui, tá? Cara, vai ser uma excelente venda, ó. Fundos anteriores, aí ele dá um padrãozinho aqui, sobe e ele me dá um padrão de venda. Vral, vendi aqui. Galera, para buscar o quê? Topos anteriores, este fundo de troca de polaridade juntamente aqui, ó. Lógico que a gente pode carregar mais esse trade se ele for vindo, lógico que a gente deve, né? Mas como alvo a gente tem que ter isso na mente, como trader, onde que é a minha primeira trava relevante? Topos anteriores. Segunda trava, troca de polaridade. Terceira trava, linha aqui inferior do canal, tá? Posterior às marcações de FIBO. Beleza? Então, pontos de venda, para mim, se abrir com gap de alta, principalmente aqui e aqui. Se tiver positivo e abrir com gap de alta, não consigo vender, ou não consigo comprar, quer dizer. Abriu com gap de alta, no ponto de 50%, lá todo o viés para correção. E ele abriu com viés de alta e já abriu com gap de alta. Eu vou guardar o quê? Chegar aqui, dar um padrão, cabe vendas, tá? E para comprar somente depois no Fibogap. E aí pega do topo, o último topo, para este fundo, e aí talvez no 61 aqui fazer uma compra, porque aqui é ponto comprador, mas se ele abrir em gap de alta eu não consigo comprar, e aí eu compraria aqui buscando o topo aqui anterior, tá bom? Como um alvo ali final, primário, né? Porque daqui, vamos supor que você consiga uma compra aqui, até lá no topo tem 1.400 pontos. Então, galera, meu alvo final é sempre 1.000 pontos. Essa semana eu vou estar operando aqui, ó, pela Genial, e eu tô com um estudo, um planejamento de um contrato, tá?
por operação, buscando 2 para 1. Vou falar mais sobre isso lá no Instagram. Então, se você não faz parte ainda do Disciplina do Trader lá no Instagram, já vai lá e faz parte, tá? Deixa o like aqui também, que tá sendo muito conteúdo. E já segue, que eu tenho certeza que eu vou ajudar muito no seu desenvolvimento. Assim como vocês também ajudam no meu, sempre me dá muita força, muito ânimo para estar continuando aí com esse projeto, com o conteúdo. Tenho certeza que a gente vai evoluir muito nesse ano de 2026, tá? Então, assim, para um contrato eu vou fazer isso, buscar o 2 para 1 e finalizo o dia. Mas está sendo lindo, está sendo um trabalho agora de replanejamento. Estou voltando a operar com a minha conta e futuramente eu vou fazer um vídeo que eu estava operando por mesa proprietária e vou falar sobre os prós e contras. Vou postar essa semana ainda, galera. E sim, para muita gente talvez não compense, tá? Mas isso é papo para outro vídeo. Vamos focar aqui, ó, jogando agora pros 5 minutos, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, nos 5 minutos ele já está demonstrando a quebra de estrutura para alta, tá? A quebra de estrutura aconteceu aqui abaixo, ó. Então ele estava vindo aqui, topos e fundos. Aqui ele já fez a quebra de estrutura para mim, ó. Quebrou, fez um topo acima, fundo acima, e aqui ele tentou dar uma continuação. Veio veio venda forte aqui, tentando jogar esse preço para baixo novamente, mas no final acabou na compra. Então eu também deixei o que? Marquei a FIBO deste fundo aqui para esse topo nos 5 minutos, tá? O que isso aqui quer dizer? Que se o preço ele abrir aqui sem gap, por exemplo, se ele abrir aqui, ó, e ele buscar aqui 50%, principalmente aqui no 61 com esse ponto de troca de polaridade, excelente compra. Buscando como alvo os pontos de FIBO do 15 minutos, tá? Segundo, terceiro alvo e alvo final lá em cima no topo anterior, tá bom? No topo anterior aqui. Beleza. Ah, se ele abrir com gap de baixa, tá? Se ele abrir com gap de baixa, sem viés, tá? 0 a 0 ali na correlação e tudo mais, se ele abrir sem gap de baixa aqui, ó, ponto de compra, aguarda um padrão, e principalmente se ele chegar aqui no ponto de 50%. Por quê? É um ponto de 50% com fundo anterior do dia anterior. Então é um ponto muito forte. Aqui tem muita ordem compradora, tá? Muita gente que comprou aqui tá com os stops mais abaixo, então eles vão refazer. Então se o preço chegar aqui, galera, excelente compra, tá? Excelente compra, tá bom? Mas ele tem que tomar cuidado aqui com esse ponto aqui, ó, tá? E tem que ver a correlação, se vai estar positivo ou negativa para o dia. Eu acredito nesse ponto aqui para compra. O índice está forte para compra, está com uma pernada de semanal confirmando isso. Lá no mensal está confirmando. Então, macro ele está positivo, está para alta, mas ele está no ponto de trava, está devendo uma correçãozinha, mas está segurando. Semanalmente ele está rompendo ali talvez uma acumulação para dar continuidade nessa alta. E o ponto dele no micro, para mim, é um ponto comprador. Não consigo vender aqui neste ponto onde ele está. Somente compras, vendas, somente nesses pontos específicos, mas o gráfico para mim está mais comprador neste momento, certo? Durante a semana, acredito que ele possa se manter por mais um tempo dentro aqui desse canal de alta, até mais tendo em vista da questão da acumulação ainda, para ele tentar romper aqui, né, e dar continuidade para essa alta. Então vamos ficar atento aí como que ele vai se movimentar. E se ele vier a romper aqui, ó, que é o topo da semana anterior, é muito provável que ele dê uma continuidade. Mas se ele romper nos 2 próximos dias, grava isso, hein? Nos 2 próximos dias, vamos supor que aqui dê compra, ele rompa no dia, fica aqui. No outro ele rompe e vai mais acima. Beleza. Ele é muito provável que ele vai retornar aqui para deixar pavio na parte superior. Ainda vou fazer um vídeo específico sobre essa análise do gráfico semanal, tá bom? Mas é muito provável que se ele romper nos 2 primeiros dias, no terceiro, quarto dia, ele dê um retorno aqui, pelo menos para trocar polaridade, mas não acredito num rompimento ali de início de semana, tá certo? Se for mais para o final de semana, quinta ali para sexta-feira, aí acredito sim numa força para rompimento, porque é muito provável que ele vai ficar aqui dentro, vai acumular força, e aí sim ele romperia com uma qualidade gráfica, né, dando força realmente para essa operação. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Volta aí, vocês conseguem pegar todos os estudos se vocês colocarem lá atrás, tá certo? Eu tenho certeza de que vai ajudar muito vocês no desenvolvimento, aí no decorrer do dia a dia, tá certo? Um forte abraço, tamo junto. Disciplina sempre, porque a indisciplina sempre cobra seu preço, certo? Forte abraço, bora!